Olá, boa noite aqui ao vivo. Deixa eu convidar a Ivan para participar. Aê! Assim, Agora sim, estamos ao deixa eu vivo. ver. Agora, pronto. Ivan, que saudade! E Quanto aí, tempo! Sil? Pois é, né? Você já se formou há quanto tempo? Eu me formei, sou filha da pandemia. Eu me formei em 2021. Ah, Estagiei, 2021 já, cara. é, estagiei de Muito bom, máscara. Foi daquele rolê, assim. muito bom. Pois é, porque eu te conheci, você estava no segundo semestre, né? Foi. Segundo semestre. Inclusive, eu preciso contar uma história Hum, importantíssima aqui, antes da gente começar isso tudo. Este senhor aqui, este homem, foi uma das primeiras, foi a primeira pessoa na faculdade a me falar de Gestalt terapia. Se hoje eu sou Ah, Gestalt terapeuta, tem seu dedinho ali, que a gente, nas discussões ali em aula, eu falei algumas coisas que eu pensava, e falou, isso que você está falando, a Gestalt chama de autorregulação. Eu digo, me fale mais um pouco. E me ah, chamou a atenção e sim, foi ali que começou essa brincadeira. Que legal. sim, sim. Pois, eu tô em dúvida aqui, Sil. As pessoas que estavam entrando no meu Insta, elas vão ter acesso direto aqui à Sim, sua? Aí sim. aparece. Ah, então tá. Aparece no meu e no seu. Já fica a Ah, notificaçãozinha. Sabe aquelas bolinhas dos stories? Já tá aparece bom. a nossa ali que a gente está ao vivo e aí o pessoal vai entrando e vai vendo. Minha Maravilha. cachorra tá meio louca aqui, surtada, então pode ser que ela apareça em algum Tá bom, momento. tá Bom, bom. Sucesso. boa noite para todos e todas. Meu nome é Silvana Machado, sou psicóloga gestalt terapeuta, moro em Salvador, Bahia, e estou me especializando em neurodivergências. Mas não é disso que a gente vai falar hoje. Antes de mais nada, Ivan, por favor, faça as honras, se apresente. Quem é você? Pois, bom, meu nome é Ivan Cruz, sou psicólogo de formação, me formei na USP em 2008, 2014, 2015 faço um mestrado também na USP. A partir disso começo a dar aula na FMU. Teve um tempo que eu saí da FMU, voltei e trabalhei já em alguns lugares, como UBS, CREAS, CAPS também. E hoje dou aula e atendo consultório particular. Sim. E está dando supervisão também? Supervisão clínica, sim. Basicamente hoje na FMU eu estou dando só supervisão Hum, clínica, né? hum. A teoria eu dei o semestre passado, mas esse semestre só supervisão. Que bom, que bacana. Gente, Ivan é um professor maravilhoso, vou falar mesmo. Fui aluna dele e é uma pessoa que eu tenho no meu coração. Obrigado. Vamos ao tema Bora? de hoje, que hoje o tema é polêmico, hoje é dia de polêmica. É uma coisa que a gente vem Bora? ouvindo muito, né? O pessoal tem falado bastante, todo mundo diagnosticando todo mundo descobrindo que alguém da família, um parente, um ex-marido ou ex-esposa, todo mundo dando diagnóstico de narcisista. E aí eu me lembro, Uhum. eu preciso contar isso, que um belo dia, naquele segundo semestre, eu Hum. cheguei para Ivan e falei, Ivan, eu acho que eu sou narcisista. Aí ele começou a dar risada e falou assim, todos somos. E aí ele me explicou um pouquinho do que é o narcisismo, o que é essa estrutura, o que é que significa isso. E foi a partir dessa memória que surgiu a ideia e esse convite para a gente fazer essa live e a gente falar um pouco mais, explicar um pouco mais. A gente, na verdade, não. Eu estou aqui mais de curiosa, porque quem vai explicar mesmo é Ivan. E vamos lá, nossa primeira pergunta para a gente Hum. começar essa conversa, que é de fato o narcisismo dentro da teoria psicanalítica, né? A gente está falando aqui de psicanálise clássica, principalmente Lacan, Freud. Sim, E como sim. é que é esse que é essa, como é que ele se diferencia da maneira como é usado no senso comum. Então, narcisismo para psicanálise versus o que as pessoas entendem por narcisismo. Me diga aí. Sim, bora lá. Bom, tentarei ser bem didático e alguns momentos eu vou precisar fazer
recurso à história, então espero que a coisa se desenrole, né? Bom, vamos Não lá. espero menos Acho de que você. antes de tudo, é preciso lembrar que narcisismo ele está associado a uma outra palavra dentro da teoria psicanalítica que é mito, né? Mito de Narciso. Assim como existe outro mito na psicanálise, bastante fundador dela, que é o mito de Édipo. Então nós temos basicamente dois mitos em Freud. Bom, historicamente, o mito de Narciso ele tem algumas versões. A mais conhecida é de um escritor chamado Ovídio, né? E está no livro Metamorfoses. O que versa lá, né? O mito de Narciso é o seguinte: era um jovem considerado belo, ele e ao nascer os pais dele consultam uma espécie de adivinho, né? O Tiresias, que é uma figura extremamente interessante dentro da tragédia grega. E o Tiresias ele diz o seguinte: olha, o filho de vocês vai ter uma vida longa até até o momento em que ele olhar o seu próprio rosto. Então, esse é o destino de Narciso. Então, nessa versão, em algum momento, o Narciso ele se vê, de fato, o seu reflexo refletido ali nas águas do rio, ele se apaixona pela imagem e algumas versões contam que ele morre se definhando ali ao longo do tempo, outras dizem que ele suicidou. Ah, e agora, o caso é que ele era um personagem que era alheio ao amor. Então, existia então uma ninfa chamada Eco, né, e que ela tentaria se aproximar dele, mas só que ele, cego a tudo que lhe é externo, ele fica alheio ao amor do outro. Então essa é uma versão. A outra versão, também interessantíssima, é de que Narciso seria irmão gêmeo de uma mulher. Janete tinha uma irmã gêmea e ela se vestia de homem também e eles faziam tudo juntos, né? Então tem um flerte aí com uma certa cena incestuosa nessa versão. Só que um dia a irmã morre e ele, então, desgostoso, ele acaba se definhando também num lago, porque ele procura a imagem dela, que é parecida com a dele, no lago, e também aí a questão, o final é o mesmo, né? Então, nas duas versões mais conhecidas, ele morre e acaba virando uma flor. É Bom, tão são lindo, esses dois. esse mito é tão lindo quanto desesperador, né? Sim, sim, ele é desesperador. Eu dei uma procurada rápida aqui para ver se eu achava em outras culturas, cultura africana, cultura japonesa. Não encontrei nomes de mitos que falassem expressassem algo semelhante, mas a questão de ter uma individualidade, estar alheio ou não ao outro, a si mesmo, isso é presente em toda e qualquer cultura, né? Na medida que nós somos humanos, então são questões que todo ser humano vai ter que lidar. Agora, esses mitos, eles influenciam toda a cultura ocidental, né? Daí pintores, escultores vão escrever a partir desse mito. E chegamos então ali a final do século XIX para o século XX, é onde o Freud está iniciando a psicanálise. Inicialmente, né, o termo ele aparece em 1914 no Freud, mas o texto, o narcisismo, ele já é fruto de uma problemática extensa no Freud. O termo, na verdade, ele é usado por psiquiatras do final do século XIX e era um termo para falar sobre o que era considerado perversão. E o que era perversão na época? Era narcisismo na época era aquilo que era uma conduta do sujeito que ele tinha como um investimento, retirada de prazer no próprio corpo, ou no corpo como uma imagem, como se fosse um objeto sexual. Então, quer dizer, a perversão nesse caso era considerado aquilo que não era feito para a reprodução. Quer dizer, tudo que não era sexo para a reprodução, segundo a moral vitoriana da época na qual Freud cresce, é considerado perversão. Então tem um cunho moral na época o termo narcisismo, né? Tanto é que ele é utilizado para
casais homoafetivos. Então tinha uma grande dose grandíssima dose de moral. Porque, inclusive, na época, o termo que era utilizado era invertidos, né? Só uma E aí a gente dúvida. vai... O termo Fala. perversão ou o termo narcisismo é O usado termo, para casais homoafetivos o nesse termo contexto? perversão era utilizado para descrever o narcisismo. Sim, Então, alguém que tomasse seu próprio corpo como fonte de prazer era considerado um narcisista e, portanto, um perverso. entendi, Porque o que era considerado não perversão era o sexo para reprodução, entendi. né? Por uma moral patriarcal, por uma moral cristã. Então você tem um julgamento de valor. Então veja, Sim. as palavras elas têm origens por vezes muito insuspeitas, né? Então por isso que eu trouxe esse primeiro ponto para dizer o seguinte, olha, a ideia de narcisismo no começo ela tem um cunho moral, Sim. tá? Essa é a questão. O que o Freud vai escrever em 1914? Ele vai dizer o seguinte, olha, essa conduta que era descrita no final do século XIX, a gente vai encontrar em basicamente todos os sujeitos. E também nas crianças, né? Por quê? Porque as crianças ela tomam o seu corpo, exploram ao seu bel prazer. E a cultura que vai cerceando esse corpo da criança para dizer quais são os caminhos que a sexualidade vai tomando. É claro que os adultos eles não conseguem dizer inteiramente como uma criança vai ser, se ela vai ser uma criança cis, se vai ser uma criança trans, se vai ter um encaminhamento mais heteronormativo ou homonormativo, né? É claro que os processos repressivos eles tendem a focalizar, a dirigir mais a sexualidade. Mas, vamos dizer assim, né, o escândalo freudiano, é, que é, que é começa ali em 1905, né, mais declaradamente com os 3 ensaios da teoria sobre a sexualidade, é interessantíssimo porque o Freud vai dizer, olha, essa ideia de perversão, ela tem que ser subvertida. Porque se a gente considerar que essa conduta narcísica ela é normal e ela é esperada, então toda criança, todo sujeito um dia ele foi um perverso polimorfo, que é o conceito que o Freud vai utilizar para descrever a sexualidade humana. Então, veja, nesse momento, em 1905, o Freud ele tem uma distinção que uma sexualidade, vamos dizer assim, mais calcada no corpo, que ele vai chamar de autoerotismo, e outra que na época ele chamava de uma sexualidade direcionada ao objeto. Esse, isso condensa vários problemas clínicos mesmo, mas narcisismo para o Freud tem a ver com explicar a passagem que vai do autoerotismo para desejar um objeto fora de si. Nesse meio caminho, Freud vai dizer, bom, aqui existe uma instância psíquica que ela não é de origem e que ela está entre o autoerotismo e o objeto sexual. E aí o Freud vai dar esse nome de narcisismo. Bom, o Freud, ele não descreve qual que é a gênese desse processo, o início desse processo. Ele vai dizer simplesmente o seguinte, tem que existir, abre aspas, uma ação psíquica para que esse eu emerja. Então veja, o Freud ele está enunciando, através do narcisismo, um conceito psicanalítico para dizer, olha, a instância do eu, ela tem uma origem. E ela tem uma origem numa ação psíquica que nós não sabemos muito bem a sua origem. Mas o Freud dá pistas disso. Essa frase é extremamente conhecida no Freud. Se a gente perguntar assim, qual que é a origem, então, do narcisismo do Freud, do narcisismo da criança para Freud? Ele vai dizer, o narcisismo dos cuidadores. Ele vai dizer, são os pais, os cuidadores, que colocam a criança no lugar de a majestade e o bebê. Então, palavras, gestos, todos esses cuidados, né, que o outro tem conosco, né, quando nós temos e quando é bem feito, nos colocam num lugar de importância e num lugar de nos fazermos representarmos para o outro. Eu sempre trago esse exemplo em aula, que é da minha filha, hoje ela tem seis aninhos, né?
E eu lembro que eu chamava ela de serelepe. Então, serelepe era uma coisa muito boa, né? Para ela, dizer, ai filha, você tá serelepe hoje, nossa, como você tá, tal. Então, era uma das palavras que eu utilizava, vamos dizer assim, no meu entendimento, para dar esse lugar narcisicamente marcado. Então, gatinha, fofinha, todas essas palavras, né? Cada um vai se lembrar das palavras que eram usadas pelos cuidadores para marcar esse lugar narcísico, né? Agora, é claro que em todo esse processo de socialização, eu estou falando aqui de palavras que nos jogam assim para um narcisismo bom, né? Agora, tem outros autores, por exemplo, como André Green, que trabalhou mais essa questão de, opa, peraí, se tem um narcisismo que nos coloca para frente, um narcisismo de vida, talvez exista então alguma coisa que se relacione à pulsão de morte. Quer dizer, exista talvez uma coisa chamada narcisismo de morte. Então, talvez a gente possa fazer uma relação entre aquelas palavras que não trazem o melhor, né? E a gente escuta na clínica, e muitos de nós passou por isso, né? De não, de também não ter palavras que jogam para frente, né? Então a gente escuta na clínica, ó, essa criança besta, boba. Então existem também essas marcas que nos são deixadas e que também não nos trazem o melhor. Agora, essas marcas elas permanecem inconscientemente. E uma análise, no melhor dos casos, ela faz com que a gente lide melhor com essas palavras, né? Com esse lugar que o outro nos deu. Né? Porque socialmente a gente tende a atribuir a questão do narcisismo como uma coisa extremamente individual, como se fosse sinônimo de individualista. Ah, a pessoa é narcisista, então a pessoa ela é individualista. Não, em psicanálise não se trata disso. Se trata de um conceito que é utilizado para explicar a emergência de qualquer sujeito. Então, veja, passar por uma fase narcísica é extremamente importante que isso nos dá um lugar. E algumas patologias, inclusive, como uma parte da psicanálise ela vai nessa direção, ela vai entender que não ter passado pelo narcisismo nos traz uma certa patologia, por exemplo, a categoria de autismo, né? Então, o narcisismo ele é um conceito extremamente, ele é bastante operativo para nós, analistas, e ela foi extremamente absorvida pela cultura, né? E uma das razões para isso é porque nós estamos numa sociedade individualista. Então, é um conceito que acaba sendo que funciona muito bem por um modo de pensamento que é extremamente individualista, que é o capitalismo. Né? Uhum. E você fazer uma pergunta só para finalizar, o Lacan é um desses que vão pela tradição de pegar o conceito de narcisismo e tentar entender justamente no Freud essa origem desse conceito de narcisismo. Então nisso ele vai forjar o que a gente chama que o Lacan chamava e a gente chama, né, de o estágio do espelho, que tem a ver com essa conquista do próprio, da imagem de um corpo próprio, que não é simplesmente cognitiva, não é simplesmente ter um corpo e se ver como um corpo, um objeto no mundo, mas esse lugar libidinalmente investido pelos cuidadores. E como é que isso é diferente da visão que a gente tem ali no senso comum, que o povo fala assim, que é narcisista? Resumindo em uma frase. Pois é, a diferença é que o narcisismo acaba, volto a dizer isso, ele acaba sendo mais um julgamento moral. Sim. Essa que é a Ele questão. volta Né? para aquele lugar histórico lá do começo, ainda da tragédia grega, da mitologia. É isso? Como um sinal de. Tem umas palavras que giram em torno, né? Então, por exemplo, egoísta, pessoa egoísta, e mais especificamente, assim, na atualidade, a palavra tóxico, né? Sim. Alguém que é narcisista é alguém que mantém uma relação tóxica com o outro. Então, esse
uso que a gente tem hoje, ele começa muito mais na década de 70. E ele é popularizado por um autor chamado Christopher Lasch, um teórico crítico, um teórico social estadunidense, que vai utilizar esse termo de narcisismo para fazer um diagnóstico social. Então ele vai falar que nós estaremos na cultura do narcisismo. Agora, tem uma coisa interessante que é, quando o Lasch ele surge com o uso desse termo, está acontecendo uma coisa ali nos Estados Unidos, que é a queda de uma sociedade mais calcada na coletividade. Então você tem um exacerbamento do self-made man. Né? A gente é muito treinado para isso, né? Para se ver como um sujeito que luta por si, para manter basicamente a autoconservação. Então, por isso, essa é uma das razões pelas quais a ideia de narcisismo enquanto egoísta, ela é ao mesmo tempo uma coisa que opera muito bem na nossa sociedade, que assim, é basicamente o seguinte, né? A cultura convida realmente a gente a ser narcisista, nesse sentido, né? De basicamente cuidar da autopreservação e que se dane os outros. Né? Então, ela tem um apelo muito forte às nossas formas de vida individuais. Agora, queria destacar uma coisa que me vem, que é duas, aliás, né? Duas delas. Primeiro, que eu já disse, o narcisismo não é um conceito só individual. Veja, se eu disse que o narcisismo ele é um momento de passagem importante para a constituição de cada qual, e é um lugar que os pais investem o sujeito, veja, esses pais, eles não tiram os seus valores de qualquer lugar. Então, o que é um corpo narcisicamente investido? E a pergunta é, de qual corpo nós estamos falando? É um corpo masculino, é um corpo feminino, é um corpo cis, é um corpo trans, é um corpo preto, é um corpo branco? Então, todos esses marcadores sociais, eles vão direcionar os pais, os cuidadores, a comunidade e a cultura para dizer esses corpos valem mais, esses corpos valem menos. Agora, veja, o narcisismo ele é um termo que funciona bem para as nossas relações mais próximas, porque ele instaura um afeto que é muito presente nas nossas relações, que é a inveja. Né? Então, quando você passa pelo narcisismo, você se constitui de um lugar que é investido pelo outro. E você acaba, né, se vendo desse lugar narcisicamente investido. Agora, vamos lembrar a música do Caetano Veloso, né? Narciso acha feio o que não é espelho. Então veja, se lá atrás o narcisismo ele surgiu como um conceito de cunho moral, para dizer assim, então quer dizer que os homoafetivos, eles são pessoas invertidas, eles amam si mesmo. Então peraí, é como se só então os homossexuais fossem narcisistas? Essa chave de leitura esteve presente na história do pensamento. Agora, o que o texto do Freud vai dizer é o seguinte, uma coisa extremamente interessante que é, esse texto de 1914. Nós, independente dos corpos, claro, tomados esses valores, os quais eu disse, né, quais corpos valem mais, quais corpos valem menos, esses parâmetros de dizer o que vale mais e o que vale menos, qualquer corpo vai ter uma relação com o outro e a si mesmo que é narcisicamente marcado. Então eu posso amar um outro por traços do que eu fui, traços do que eu sou e traços do que eu gostaria de ser. Então veja, não é uma questão de qual é a nossa sexualidade, mas nós podemos amar quaisquer corpos a partir do nosso próprio narcisismo. E nós não nos darmos conta disso, porque isso também é inconsciente. Né? Então, o narcisismo, ele instaura ao mesmo tempo a individualidade, mas ele também faz esse empuxo de nós amarmos o mesmo. Amarmos, mesmo que nós
olhemos um outro e nós, na verdade, vemos um espelho. Só que isso é inconsciente, né? Então, veja, é, nesse sentido, né, voltando ao que você lembrou, né, todos nós somos narcisistas. Sim, né? Agora, dizendo uma coisa mais específica, para a psicanálise, como ela é um conceito clínico, o narcisismo ele também é um operador diagnóstico. Então, a depender de qual estágio, né, da constituição do sujeito, vamos dizer assim, é um termo ruim dizer isso, mas é o que dá para dizer. De qual fase você pare dentro do estágio narcísico, você tem uma determinada patologia. E quando é que Então, ele assim, para a vira psicanálise, patologia? pois é, quando vira patologia, quando o sujeito, assim, em termos mais simples, quando o sujeito ele só consegue amar a si mesmo, quando ele só consegue lidar com o outro e consigo mesmo através do seu próprio narcisismo, quer dizer, através de um mundo projetivo. Hum. Veja, se então o narcisismo faz com que nós amemos o mesmo, então nós estamos falando de uma identificação. A nossa identidade é constituída a partir de identificações. Então o narcisismo, ele instaura essa dinâmica de identificação. Então, os sujeitos, eles têm várias identificações. Vamos dizer assim, um estado de maior, vamos dizer assim, liberdade do sujeito seria não exatamente saber o que ele é, mas saber o que ele não é. Né? É, é, a gente sabe pelo negativo. Né? Então, o narcisismo é aquele estágio que instaura o mesmo. Quer dizer, um sujeito Hum. que é narcisicamente marcado, ele só sabe lidar com o semelhante. Sim. E tudo aquilo que lhe é não idêntico, ele projeta para fora como ódio. Este é o problema. Me Então veja, lembra, tem um me outro. lembra um Fala. texto muito bom que agora eu não estou lembrando. A autora é Amaral e ela fala sobre a metáfora do monstro e como o Hum, monstro ele é usado em toda a história para colocar medo nas pessoas. E é sim. muito a partir dessa ideia do narcisismo e aí ela traz uma análise sobre pessoas com deficiência e sobre esses corpos primordialmente pessoas com deficiência, ela como uma pessoa com Uhum. deficiência escrevendo esse texto, e de outros corpos que são, enfim, subjugados pela nossa sociedade, e como esses corpos distintos perpassam as pessoas nos seus próprios narcisismos, Sim. gerando tanto o desconforto com o diferente, mas ao mesmo tempo de uma coisa de uma proximidade daquilo que eu posso vir a ser, ou que eu poderia ser. Sim. E o quanto isso Sim. é usado para manipular. Eu quero só fazer um parêntese rapidinho. Tem bastante gente acompanhando a gente. Inclusive, Eliette falou que vai precisar dar uma saída e pediu para deixar gravado. Sim, ficará gravado, vai estar disponível no feed. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Participem, mandem perguntas, mandem comentários, deixem curtidas. A gente ama coraçõezinhos. Compartilha, manda para todo mundo. Se quiser mandar de indireta para alguém também, pode mandar. É isso. Venham, participem, vão mandando as perguntas. Em algum momento a gente vai tirar umas pausas para ler essas perguntas e responder os questionamentos de vocês, mas podem ir mandando, tá? Desculpa a interrupção, Tranquilo. mas eu achei que esse texto de Amaral me lembrou muito. Corpo desviante, olhar vixe, quase que não sai. Corpo desviante, olhar perplexo. É muito bom. Sim, Eu vou depois colocar aqui, eu vou te mandar esse trabalho é incrível. sim, sim. A gente estava falando Ótimo. do narcisismo. Diga, Não diga, você ia que a gente retomar. a gente estava falando do narcisismo como patologia e em algum momento o CID e o DSM entram aí nessa equação. Como é que funciona esse processo? Sim, pois eu abri algumas frentes, né? É, é um assunto bastante amplo, né? Ele faz articulação com muita coisa ao mesmo tempo.
Ahn, A gente eu está estava. falando de estrutura, né? Sim. Você estava falando, você usou a expressão monstro. Sim, de total acordo. O monstro é esse devir de nós mesmos que não tem a imagem narcísica, né? Ah, o filme que a Demi Moore estreou, né, A Substância, é um filme que toca muito de perto isso, né? Tem a questão do investimento, o sobreinvestimento da própria imagem, né? E como isso vai tornando ela uma coisa desfigurada, uma coisa disforme, né? Então, sim, eu acho que a imagem do monstro é uma imagem, vamos dizer assim, é o refúgio nosso do narcisismo, sim. E aí eu tava falando sobre o narcisismo não ser um conceito que é simplesmente da esfera individual, e eu estava falando dessas, dessas distribuições de valores, né, de gênero, raça e classe. E eu dizia, então, que o narcisismo no nível individual, o nível mais básico das nossas relações, ele provoca o afeto da inveja. Agora, é importante pensar em termos sociais, aí depois a gente volta para a questão da patologia. Tá. Tem desde a década de 70, década de 80, começou-se a utilizar um termo de uma psicanalista francesa, que foi aluna do Lacan, né, que foi contribuinte também, chamada Pierre Lanier. E ela utilizou a expressão pacto narcísico. E um outro autor, né, um psicanalista francês também, dois aliás, né, o René Caes e o Didier Anzier. E eles eram autores que pensavam a psicanálise para além da clínica individual. E eles começam a pensar os grupos a partir de certos pactos. Então, eles vão falar sobre um pacto, o chamado pacto de negativo e o pacto narcísico. O que é isso? Né? É mais ou menos o seguinte: há certas formações de grupos, sejam elas familiares, ou grupos pequenos, ou grupos mais extensos, que funcionam mais ou menos assim. Olha, a gente só funciona se nós mantermos determinados conteúdos recalcados. Então não vamos mexer no recalque de ninguém. Da mesma forma, o pacto narcísico ele é um conceito que funciona da mesma forma, que é nós mantemos o nosso grupo coeso na medida em que nós não questionamos o narcisismo de ninguém. Bom, esses autores, eles dão essa contribuição, né? E psicanalistas negros, a partir, né, da década de 90, 2000, começam a utilizar desse arcabouço teórico para apontar uma coisa super importante que eles chamam de o pacto narcísico da branquitude, né? Isso é extremamente importante, porque aí nós vemos um conceito, uma noção utilizada com o seu potencial mais crítico, e não com o seu potencial simplesmente de julgamento moral. Né? Então, assim, se a denúncia dos pactos da branquitude, aliás, voltando, né? Se o narcisismo ele instaura dinâmicas de inveja nas relações mais próximas, eu creio que quando a gente começa a utilizar esse conceito para dinâmicas sociais mais amplas, ela gera um outro tipo de sentimento, que é o ressentimento social. Porque, veja, é, nós, né, que aqui na América Latina é considerado brancos, né, se a gente for para fora, nós somos só latinos, nós não temos a dimensão dessa crítica e esquecemos a história de um Brasil que foi colonizado, que foi escravizado, né? Se nós não temos a dimensão exata da nossa história e do lugar de privilégio, quando nós escutamos a valorização de outros corpos que não são nosso, a possibilidade é que nós fiquemos entre essa posição da inveja e essa posição do ressentimento social, que são duas posições que são socialmente e individualmente bastante nefastas.
né? Então, veja, é, é extremamente importante trabalhar os conceitos para que a gente utilize de uma maneira crítica. Então veja, quando um analista ele opera na clínica, ele não está operando só ali individualmente, cuidando de um sujeito, não. É um sujeito que vem de uma história social concreta e formado por certos valores. Então a questão é, nós vamos ser reprodutores de certos valores sociais ou não? Nós vamos alienar os sujeitos ao corpo social, né? Tornar simplesmente um sujeito adaptável à sociedade, ou a gente vai formar sujeitos, ajudar a se constituir sujeito como sujeitos emancipados? Por que eu digo isso? Porque, veja, é que isso é um tema muito caro para nós, né, da formação, Sil. É, 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 eu estou pensando agora nos psicólogos e nos estudantes, né? A gente precisa sempre pensar que o profissional da psicologia é um profissional liberal. Então, ele é um profissional que ele faz parte das forças produtivas, né? Então, a nossa posição social, ela é de uma emancipação social ou ela favorece apenas o status quo, né? Então, isso é uma das coisas que eu sempre tenho muito em Psicologia ou mente, é assim, né? jardinagem, né? Exato, né? Então, é, é preciso sempre ter muita crítica na apreensão dos conceitos, né? Então, daí o nosso papel é importante da divulgação também do que a gente faz, do que a gente pensa, do que a gente critica, do que a gente, né, tem como horizonte de cura e emancipação. Só explicando essa minha frase, imagino que muitos de vocês já tenham ouvido isso, que, se não me engano, eu não me lembro de quem mas que fala que ecologia sem luta de classe é jardinagem. E aí eu digo que É, psicologia sem luta de classe é jardinagem, é coaching, é qualquer outra coisa. exato, É. exato. É, é uma luta de classe. Sim, a gente sabe, né? Ahn, aí você tinha me perguntado sobre também. Quando é que quando é que o narcisismo vira uma estrutura patológica? Quando é uma patologia clínica, como é que se identifica isso? Quando é que o CID e o DSM entram lá, o transtorno narcísico, código É, tal? Quando é que a gente chega nesse lugar e como a gente identifica isso? pois é, eu tava dizendo lá do aumento do termo do uso narcisismo, né, na década de 70. E aí é uma outra tradição psicanalítica, né? O Heinz Kohut e o Otto Kernberg, eles popularizam esse termo, né? Estrutura, traço narcisista, e isso entra na composição do CID e do DSM, que são manuais diagnósticos. Aqui eu vou ter que abrir um parênteses. O CID e o DSM, eles nascem, né, no campo da psiquiatria, mas numa relação muito próxima à psicologia, especialmente à psicanálise. Então, nos primeiros manuais, ainda existia uma certa adesão à teoria psicanalítica. Então, a gente estava interessado não só em diagnosticar, mas também em explicar. O que acontece a partir da década de 70 é uma tentativa de tornar esses manuais simplesmente um uso fenomenológico, quer dizer, é só para a gente de fato rotular. E o que eles fazem? Eles tiram a teoria e começam a tentar descrever quais são os comportamentos, né? Qualquer um pode ver na internet, mas basicamente o transtorno narcisista pelo DSM e pelo CID-10 é algo em torno de uma grandiosidade de si mesmo, uma falta de empatia, uma incapacidade de amar um outro de uma forma mais autêntica. Basicamente, esses três tópicos, eles são mais norteadores. Os outros são basicamente desdobramento desses. Agora, é muito curioso, né? Porque você pergunta, quando a coisa se torna patológica, né? A pergunta que me vem é, mas se torna patológico para quem, né? Porque se faz
sentido que um narcisista ele não é capaz de uma empatia, se ele não está nem aí para o outro, se ele estabelece relações tóxicas e não é capaz de fazer a crítica ou ficar reduzido à sua capacidade de crítica, então ele está trazendo um problema para os outros, não para si mesmo, né? Agora, este é um problema clínico que vai estar presente para toda e qualquer estrutura de personalidade. Quer dizer, quando é que um sujeito ele começa a se perceber como um problema para si mesmo? Isso deve ser uma questão para todo mundo. Não, mas agora, não é todos os corpos que vão ser levados a essa crítica de si, a esse cuidado de si, né? Os corpos masculinos eles são muito pouco educados para cuidarem de si mesmo e cuidarem de outros, né? Historicamente, o cuidado fica com os corpos femininos, né? O que é péssimo, né, para toda a sociedade, uma vez que a gente está diante de um grande trabalho coletivo. Né? Por isso que a gente enfatiza essa questão da luta de classes, né, Sil? A gente reconhece que estar no mundo é um trabalho coletivo. São as nossas formas de vida que, dentro do capitalismo, que impede esse reconhecimento, que bloqueiam esse tipo de vivência, né? De investir em si e no outro também. Agora, como eu disse, tornar, se perceber como um problema é a tarefa que todo clínico, todo psicólogo vai ter que ajudar o sujeito a perceber. E isso assim, a gente poderia pensar assim, mas isso funciona muito bem para psicólogos, né, que já estudam, que já tem essa preocupação. Não, não é verdade. Não é verdade. Né? Eu, como alguém que estou muito próximo de pessoas que estão se formando em psicologia, pessoas que já estão formadas, é uma grande tarefa mesmo alguém se perceber como não trazendo o melhor para si mesmo. Então veja, nesse sentido, a tarefa ela não é só perceber que a gente está sendo tóxico para o outro, mas tóxico para nós mesmos. E isso tem a ver com a possibilidade da gente questionar o nosso próprio narcisismo. Em termos específicos, né, bastante freudianos, um termo que a gente usa para isso é o processo de castração. Então, fazer uma análise para determinados sujeitos é cada vez mais progredir no reconhecimento da sua própria castração. Né? A gente tem aquela ideia de castração como, historicamente, como a ameaça imaginária, a queda do pênis do menino, e na inveja, a chamada inveja do pênis feminino. Mas veja, essa temática ela só é possível porque socialmente a gente usa a diferença sexual como um marcador de maior investimento ou maior investimento narcísico. Apenas por isso. São corpos, né? Por que a gente elege que historicamente o pênis ele é um sinônimo de falo, né? Como um órgão de poder? Porque é historicamente determinado pelo patriarcado mesmo. Né? Então, voltando, né? Então, a análise ela é pensada de uma forma bastante geral como um consentimento progressivo à castração do sujeito. E isso não é uma coisa fácil de fazer, né? Porque quem quer, quem topa essa coisa de fazer um processo de análise e você cada vez mais decair da sua posição narcísica. Agora, isso não se faz sem um progressivo ganho de liberdade. Eu tenho uma metáfora que eu uso, que é mais ou menos o seguinte: vamos pensar o narcisismo como uma bola de ferro. Tá? Tem uma medida que ele é estruturante do sujeito, beleza. Mas vamos pensar quando ele começa a atrapalhar. Digamos que esse narcisismo é uma bola de ferro atada à nossa canela. E da canela à bola existe uma corrente de ferro. E essa corrente ela tem 10 metros. Beleza. Se a nossa vida ela gira em torno de 10 metros de raio dessa bola, a nossa vida, o narcisismo não vai ser um problema. O problema vai ser se a gente quiser ir além desses 10 metros. A depender do narcisismo, ou a gente não consegue sair do lugar ou sai com dificuldade. Essa acho que é uma metáfora interessante para pensar. Né? Agora, o que um analista
ele melhor faz no encontro com o sujeito é ele mesmo ter lidado com o seu próprio narcisismo. Por quê? Porque na medida em que o sujeito vai fazendo a sua análise, o analista ele vai apontando para esse lugar onde nós não somos narcisicamente investidos. Esse lugar que você tinha falado, né, Sil? Esse lugar de monstro, né? De alguma coisa que vai sendo apontado, opa, peraí, eu não sou inteiramente narcisicamente marcado. O afeto, né, um dos afetos que a psicanálise, pelo menos na linha que vai de Freud a Lacan, que vai dizer, olha, esse afeto, quando a gente está muito próximo dessa vivência, onde nós não somos narcisicamente marcados, se chama angústia. Lacan vai dizer, a angústia é o único afeto que não engana. Por quê? Porque é um afeto que ele não é uma representação. Ele é o que está mais próximo de uma falta de representação. Assim, é o exemplo que eu tinha dado da minha filha, né? Eu chamava ela de serelepe. Se, né, mais para frente na vida ela for fazer análise ou ela lidar com situações em que ela for convocada para além desse lugar de serelepe, desse lugar de, 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 de gatinha, de bonitinha, de fofinha, ela vai ter que se ver com isso. Né? Então, um analista ele tem que estar prevenido do seu próprio narcisismo para não concorrer com o narcisismo do seu próprio paciente. E o analisante, por sua vez, ele vai ter que ter certas dicas do seu analista que a condução da análise, que vai para uma progressiva assunção da castração, não é uma questão de competição narcísica. Então, o analista ele tem que dar muitas dicas. E esse é um tema muito importante, né, para nós, de uma maneira geral, psicólogos, psicanalistas, né, de dar dicas para o sujeito que a gente não está concorrendo com o narcisismo do sujeito. Isso é super importante, super. Né? E aí a Porque gente. algum. Não, Pode falar. não, é porque me leva a um ponto quando é que o sofrimento vira espetáculo, porque a gente vê muita gente, inclusive profissionais, Ah, espetacularizando o sim, sofrimento psíquico mesmo, postando em redes sociais. Às vezes, não necessariamente psicólogos, mas psicoterapeutas e, enfim, muita gente, muitos leigos também, inclusive, sim. criando conteúdo sem sequer muita responsabilidade a respeito disso, né? De onde vem É, essa tendência de sair diagnosticando as pessoas pela internet, sabe? Chamar as sim. pessoas de narcisistas, à torta e à direita nas redes sociais, e principalmente quais são os perigos dessa banalização? Perigos sociais, subjetivos. É. Eu, tem um. Eu estava ouvindo outro de uma outra pessoa, eu não lembro quem agora, mas a pessoa disse assim: a gente não tem só um excesso de narcisistas, né? A gente tem um excesso de pessoas diagnosticando pessoas narcisistas, né? Porque acaba sendo uma palavra de passe que é narcisismo é basicamente sempre o outro, né? Então, assim, quem é a pessoa que vai dizer que ela é própria narcisista? Agora, de uma maneira geral, esse excesso de diagnósticos, ele está a favor entre inúmeras coisas, mas eu resumiria a partir de uma palavra que é pertencimento. Uhum. O narcisismo mesmo, passar pela fase narcísica, ela é um pertencimento. Ela é um pertencimento a uma dada comunidade, a uma dada família, a uma dada sociedade. Só que na nossa sociedade, nós estamos sendo muito bons em, o que é péssimo, né? Nós estamos sendo muito bons em diagnosticar a partir de rótulos e muito menos a partir de processos. Sim. Isso tem tudo a ver com o capitalismo, porque se a gente tivesse uma disposição, cada qual social, de diagnosticar processos, e a gente se pergunta de onde vem a nossa subjetividade, os nossos desejos, nós encontraríamos o outro. Né? O narcisismo é um conceito que vai dizer mais ou menos assim: olha, isso o Lacan aponta muito bem a partir de um poeta, né? O eu é o outro. A gente está dizendo que, então, o nosso valor, a nossa forma de se enxergar, né?
ela está marcada pelo lugar que o outro nos deu. Então, há um momento do nosso percurso em que nós vamos sendo retirados ao mesmo tempo desse lugar narcisicamente marcado, mas ao mesmo tempo, através desses rótulos, nós nos tentamos, uma parte pelo menos desse processo, nós tentamos nos reapropriar desse lugar narcisicamente marcado, esse lugar de pertencimento, mesmo que isso traga sofrimento, quer dizer, pelo menos um certo nível. Se a gente adota a hipótese psicanalítica, né, ou de outras psicologias que vão apontar essa experiência que é a gente pode dizer que nós sofremos, mas inconscientemente alguns processos eles são mantidos por certos processos. A palavra é ruim, né? Assim, porque ela lida com essa dicotomia entre consciente e inconsciente, mas é um certo prazer inconsciente, mesmo quando nós dizemos que sofremos, né? Para Freud, ele tem uma outra expressão que é ganho secundário, em Lacan, a palavra gozo, que é um certo sofrimento que não é reconhecido pelo sujeito, mas que mesmo assim mantém esses processos de alienação, né? Então, esse excesso de rotulação é uma tentativa também de manter um certo lugar de pertencimento, um certo lugar até às vezes de sacrifício. Então, um grande trabalho que nós temos, né, nos nossos consultórios, na clínica no qual eu sou supervisor, às vezes o grande trabalho é ajudar a pessoa a não se autodiagnosticar. Isso, tem sido mais muito presente na nossa clínica. É impressionante. O trabalho que a gente tem de fazer o sujeito não se identificar a partir de uma palavra, a partir de uma imagem. Isso é muito Mais do que forte. se autodiagnosticar, se resumir aquele diagnóstico ainda por cima, Sim. né? A Uhum. pessoa Exato. deixa de ter uma identidade e passa a ser pague, sabe, pode. Sim. Muito bom. Você falou o termo identidade. Identidade, na sua raiz, tem a palavra idem, que é mesmo. Então, identidade é essa mesmicidade. Aí a gente volta para a questão narcísica. Então, creio que nós estamos tendo poucas experiências sociais ao mesmo tempo, né? Sim, não. Ao mesmo tempo que nos jogue para uma, vamos dizer assim, para uma falta de identificação, para certas faltas de identificação que sejam suportáveis. A gente é muito levado a se ver como indivíduos, né? Indivíduos na sua origem quer dizer aquilo que é indivisível, né? A gente aprende isso no colégio, né? O quanto a história, por exemplo, do átomo, o quanto ele foi concebido como uma parte indivisível. E aí a gente tem historicamente a divisão, né? Ah, não, depois tem os elétrons, depois tem os quarks, enfim. E a mecânica O que a psico... quântica hoje já mostra que a gente consegue dividir o átomo em muitas partes ainda. Exato. Então, cada psicologia, né, ela vai ter a sua forma de apontar essa divisão do sujeito. Agora, uma coisa é a gente teorizar sobre a divisão do sujeito. Então, cada psicologia vai ter a sua forma de dizer, olha, existe uma diferença entre consciente e inconsciente, entre falso self e verdadeiro self, entre é, elementos alfa, elementos beta, entre o dizer e o dito. Bom, são todas formas de dizer que o sujeito é dividido. Então, quando a gente tem um sujeito que ele tem um apego por um excesso de diagnóstico, isso significa muitas coisas, isso vai depender do caso, mas é um modo de ir contra essa falta de identificação que nos é constitutiva, né? A gente só consegue falar, a gente só consegue dizer, a gente só consegue significar o mundo, porque também uma parte dele a gente não consegue significar. Porque uma parte para usar uma expressão que uma aluna trouxe algumas semanas, tem uma certa dose de mistério no mundo, né? Então, é, ou sagrado, né? Como a gente quer que a gente chame isso, mas espiritualidade. Mas eu acho que o caso é que a gente está muito
está muito apegado a uma certa noção de identidade. E a psicanálise, falando, né, desse lugar que eu tô dizendo, a nossa identidade é formada por várias identificações, masculinas, femininas, e isso dá um trabalho reconhecer, dá um trabalho, né? Tem que ter uma abertura, tem que ter pode ter uma aposta disso. Eu vou pedir para você mexer um pouquinho assim no fio do seu fone, que começou um chiadinho. Eu acho que Eita, na conexão, tá. E agora? Melhorou? não muito. Tenta aí de novo. E Agora foi, deu foi? certo. Tá, Foi. É beleza. alguma coisa de algum contatozinho, mas vamos que vamos. Estamos te ouvindo bem, estou entendendo tudo perfeitamente. Queria dar uma olhadinha nos comentários. Boa. É, muita gente dando boa noite, elogiando, falando que estão gostando do conteúdo, que é um conteúdo importante. Deixa eu voltar aqui. A psicopedagoga Margarida Sola, que é uma querida, trabalho com ela e é uma pessoa que eu gosto muito e admiro muito. Falou, quando a gente estava falando, exatamente naquele momento que estava falando da questão da metáfora do monstro, desse entendimento narcísico, que, deixa eu achar o comentário dela, que esse tema é muito importante. Rubel Tanaka falou parabéns e obrigado pelo ensinamento. Um E querido. Iamaralala, eu não sei falar seu nome exatamente, ela pergunta uma coisa que eu acho que é muito importante, foi agora há pouco, mas não falamos sempre a partir do nosso próprio narcisismo? Hum, sempre. Pois é. É Lara, né? É isso. É Lara? Iamaralala. E a Mara Lara? Então, se ela faz essa pergunta, é porque algo nela já me faz pensar que algo não é narcisicamente marcado. Porque se podemos fazer perguntas, é porque minimamente a gente espera a diferença. Então, a nossa capacidade de ouvir o diferente, ela, a gente tem vamos dizer assim, um termômetro para dizer que nós conseguimos, que nós não estamos falando ou ouvindo do nosso próprio narcisismo, se nós tivermos claro que nós mesmos, para nós, somos uma incógnita. A radicalidade do processo analítico não é que eu sou só diferente de um outro, mas eu sou diferente de nós mesmos. Veja, quando Freud vai falar da sexualidade infantil, ele vai falar sobre a amnésia infantil. Nós não conseguimos lembrar de tudo. Então, essa parte que nós não lembramos, ela permanece como um certo continente desconhecido. E esse desconhecimento nós conseguimos reconhecer justamente pelo seu inverso, quer dizer, aquilo que não tem a nossa própria imagem, aquilo que nos faz perguntar, né? Tem uma frase que diz assim, né? A, a resposta é a doença da pergunta. Então, uma posição menos narcisicamente marcada é uma posição em que nós podemos fazer perguntas as quais nós podemos esperar a diferença daquilo que nós imaginávamos dizer, né? E também nós imaginávamos desejar. Então, respondendo assim bem diretamente a pergunta, nem sempre a gente está falando a partir do nosso narcisismo. Agora, os casos mais patológicos é aquele em que o sujeito realmente está num processo de delírio, num processo em que o sujeito ele não consegue enlaçar o outro na sua forma de vida, seja discursivamente, seja sexualmente. São esses casos. Inclusive, um dos critérios que o Freud utiliza para clínicos, né, para pensar distinções entre patologias é o próprio narcisismo. Então, quando o Freud escreve em 1914 o que é o narcisismo, ele vai tentar definir
o que ele chama de parafrenia, que hoje é conhecido por esquizofrenia. O que ele vai dizer? Nesse tipo de patologia, nós temos duas coisas: um delírio megalomaníaco e uma impossibilidade de investir o mundo. Né? Então, esses casos, de fato, eles são os mais patológicos, em que o sujeito, ele até, a sua circulação social está extremamente comprometida. Então, o delírio é uma das formas, vamos dizer assim, verbais, das formas linguageiras que a gente reconhece, que o sujeito fala, opa, peraí. Aí, vamos dizer assim, o narcisismo, ele realmente, o sujeito está numa posição em que é extremamente difícil reconhecer a diferença. Extremamente difícil. Em que ele não possa, ele vai estar muito pouco, a experiência dele vai ser assim, é que eu estou vindo aqui vários exemplos, né? Mas, por exemplo, um sujeito que está num estado de delírio, em que ele está colocando em risco a sua família, e ele começa a colocar em risco físico mesmo, né? De atacar e de jogar pedra ou pegar um objeto cortante e tal. Já atendi casos assim. É alguém que ele precisa ser levado pela família. Ele não vai chegar e reconhecer, opa, estou colocando um outro em risco. Agora, a partir do momento que esse sujeito começa um processo de cura, é alguém que tem chance reduzida de falar assim, lembra aquele dia eu quase matei não sei fulano tal? Então é porque aquele dia eu estava com raiva deles, não sei o que. Não, é alguém que ele não, ele muito pouco provavelmente ele vai conseguir fazer essa narrativa de autocrítica, tá? O delírio vai continuar de uma outra forma, mas essa chance de autocrítica ela fica muito mais comprometida, tá? A gente já falou um pouquinho a respeito disso, mas quero ir mais fundo. Acho que é Tá, importante a gente ir mais fundo. bora? Como é que essa lógica neoliberal, individualista, o capitalismo alimenta essa distorção sobre o narcisismo, a patologização de comportamentos? Como é que essa Tá. equação se fecha? Eu vou, mais uma vez, me desculpe, pedir para. Toda vez que eu falo, o microfone para de chiar. Mas em algum momento ele volta. E agora? Vê se agora parou de. Não, pronto, agora parou. E, Aí voltou. tá, É bom. isso, eu falo que ele parou e ele volta. Para você Socorro. ficar sem o fone é muito ruim? Eu acho que a, o som acho que vai ficar pior, Sil. Parou, agora Vamos ver agora. E agora? parou de novo. Tá, vamos Parou lá. de novo. O pessoal aí nos comentários vai dando feedback Tá, pra gente também. Agora parece que parou. tá. É que ele tá indo e voltando. Mas vamos lá, vamos seguir. Também qualquer coisa vai com chiado mesmo, tá? Tamo em paz. Bora. Peraí. Hã? Tá bom. Vamos lá. Então, tá. Como que essa lógica neoliberal você falou, usou uma expressão distorce, né? Alimenta a distorção sobre o Alimenta. narcisismo e a patologização dos comportamentos. Tá. Olha, isso me faz pensar o seguinte: o Freud, no texto de 1939, o Mal-Estar na Civilização, ele vai utilizar o narcisismo para pensar como alguns grupos se mantêm. E que é uma das bases daquilo que eu havia dito sobre o René Caes e o Didier para utilizar a noção de pacto narcísico. Ele vai forjar o conceito de narcisismo das pequenas diferenças. Bom, o que é o narcisismo das pequenas diferenças? É quando um grupo se forma a partir de certos traços em que o grupo se mantém coeso e se mantém narcisicamente investido como sendo privilegiado e joga para um outro grupo como aquele grupo desprestigiado, sejam traços físicos, traços de personalidade, quaisquer traços que ele possa eleger. Bom, então assim, do ponto de vista da lógica, nós temos três conceitos: o universal, o particular e o singular. O universal é aquilo que é para todos.
o particular para alguns e o singular para o único caso, para o caso único. Beleza. O que o narcisismo faz, dessa lógica de funcionamento de grupo, ela exacerba o funcionamento de particulares, de grupos particulares. Então você só consegue falar a partir de um horizonte em um determinado grupo. O que faz o capitalismo? Né? Já que nós estamos numa luta de classe, o que ele faz? Ele opera estritamente pela lógica do particular. E o que é pior, né? Se ainda a gente ainda tem uma posição de crítica social, nós saberemos que a nossa classe, a classe trabalhadora, ela é uma classe particular que está perdendo a guerra. Mas E o aí problema... eu queria criar um Ah, adendo, porque é uma luta de classes que majoritariamente não têm consciência de si. Não existe. A exato, consciência de classe é uma exato, coisa raríssima. exato. É isso. Esse é o ponto. Porque você justamente, em vez de você, o sistema, ao invés de favorecer que nós tomemos consciência desse particular, que é a classe trabalhadora, ela consegue pulverizar o particular da classe trabalhadora em nichos. Divide Por exemplo, quando and você tem, conquer, né, dividir e conquistar. dividir para conquistar, é exatamente isso. Então você tem cada vez mais uma particularização dos grupos, onde a luta pela vida aparece simplesmente como uma luta para autoconservação. Agora, a gente esbarra em coisas bastante objetivas. A Simone Weil, que é uma marxista que teorizou ali na década de 30, na década de 20, o que ela fez? Ela fez uma pesquisa participante, ela deixou a academia e foi para o chão da fábrica fazer a experiência do trabalhador. A experiência que a gente já tem, né? E uma das coisas que ela escreveu foi como é que é possível a classe trabalhadora se organizar na luta política se eu tenho uma jornada de 40, 50, 60 horas e eu chego em casa e ainda tenho que despender forças para constituir ainda uma consciência de classe, uma crítica e articular com outros sujeitos. Isso é extremamente impossível, ainda mais hoje no neoliberalismo, em que a gente está com um excesso de pessoas tendo burnout, cada vez mais uma superacumulação trabalhando. A gente está trabalhando para a acumulação do capital. Mas Então a Marx, gente está trabalhando demais para um outro, trabalhando pouco para articular a luta política e para ter prazer na vida. Isso é terrível. mas Né? Marx e Então, Engels já descreveram isso como estrutura mantenedora do capitalismo, né? exato, É concordo. Exatamente. ferramenta. Exatamente. Então, Exatamente. Daí o Lacan dizer até que não foi, uma expressão interessante, né? Não foi o Freud que inventou o sintoma, foi o Marx. É uma afirmação curiosa, né? Porque a gente está falando de um terreno clínico e a gente está falando de um terreno social. Quer dizer, por que o sintoma é inventado por Marx? Porque ele está dizendo, olha, os sujeitos eles podem escolher contra si mesmo. Da mesma forma como eu estava dizendo, olha, todo sujeito que chega na análise, o grande esforço que ele tem que passar é perceber que ele pode agir contra si mesmo. Então veja, há um nível de imbricamento muito próximo entre aquilo que se passa numa cura psicanalítica ou uma cura psicológica, de uma maneira geral, e os processos sociais. Então, para alguns de nós, né, analistas, não basta só, como eu estava dizendo, não basta só o critério de menor, de redução sintomática, de maior alívio. Claro, isso tudo está dentro do programa. Mas o quanto a gente consegue fornecer sujeito uma certa emancipação social. Só que aí tem um problema, né, Sil? Porque é o seguinte,
Se eu disse que a angústia é o único afeto que não engana para Lacan, ok. Você passar por um processo de perceber que a gente não é narcisicamente marcado numa determinada posição social, se a gente tem os bens conquistados, se a gente tem uma posição de classe muito bem consolidada, se a gente não está pensando na sobrevivência, maravilha, viver a angústia nesse ponto é ok, né? A gente vai passar por um processo de final de análise. Agora, viver isto e lutar ao mesmo tempo pela sobrevivência, virá um outro afeto que não é só a angústia, mas virá a revolta pelas condições objetivas. Então, quem está mais próximo da base No melhor dos vai cenários, sofrer. virá a revolta, na verdade, né? Antes Exatamente, no melhor dele cenário vem o vai virar revolta. desespero. Exato. Vai virar revolta e no pior desespero. Exatamente. Exatamente. Então, o capitalismo é genial nesse sentido, né? Ele consegue esfacelar a luta política, esvazia, né, os projetos e as nossas vidas elas acabam parecendo que a gente vive apenas para reprodução, né? Para manter a coisa funcionando. É extremamente desolador nesse sentido. É claro que uma análise ela não vai levar a pessoa para esse lugar, né? É claro, é preciso. Né, o Bion diz isso muito bem. Uma análise ela faz com que a gente, vamos dizer assim, aumente a nossa capacidade de sofrimento, mas também a nossa capacidade de fruir o prazer, porque se não for isso também, né, do que vale a pena você se desvaler do seu narcisismo, da sua posição egocentrada, se não for para também ter maior prazer no mundo. E aí eu vou trazer um pouquinho de Pearls, ego, fome e agressão. A raiva, O ela quê? é trazer de Pearls, ego, Ah, homem, ego, fome e agressão. A raiva como energia absolutamente necessária, a agressão nesse sim, processo de sobrevivência, de mastigar esses processos, digerir e de expurgar, rejeitar aquilo que não serve. exato. É o Rejeitar o que não aprender serve. a colocar seu próprio limite. É o Sim, dizer não. sim. E essa agressão, para que a gente reconheça e viva ela, eu penso que a gente precisaria muito decair do nosso próprio narcisismo também, né? Sim. Estamos chegando Pois é. já, indo em direção a finalizar. É a última pergunta que eu preparei. Mas antes dela, eu quero fazer um convite para todo mundo que está assistindo. A gente já programei uma live aí para a semana que vem, que vai ser dia 16, esse mesmo horário, às 19h30, com a psicóloga Yuna Bamberg, que também é psicanalista, inclusive. E a gente Uhum. vai. E ela é especializada em psicologia para mães, né? Psicologia puerperal e perinatal. A gente está no mês de maio, tem um movimento chamado Maio Furtacor, que fala sobre saúde mental materna. E aí a Uhum. gente vai fazer essa live Psicologia no Puerpério, cuidando da saúde mental materna antes, durante e após o parto. Então estão todos convidados e convidadas a participar, um tema importantíssimo, e vamos aproveitar esse maio de conscientização para levantar esse tema também. E vamos para a última pergunta. Foi só um Uhum. parêntese que eu quero aproveitar que o pessoal está aqui engajado, né, para Claro. fazer a divulgação aí da live que vem semana que vem. Mas vai ter post no feed, stories e tudo mais, então acompanhe. Mas a última pergunta que eu preparei não quer dizer que a gente se encerra nela, né? A gente, como Uhum. vocês têm visto, a gente está desdobrando bastante o tema aqui. Está sendo muito bom, está sendo uma conversa muito produtiva. Que caminhos críticos e éticos deveríamos adotar para pensar o sofrimento psíquico sem cair em diagnósticos reducionistas ou moralistas? E aí eu pergunto, importante, nós como profissionais, mas nós como seres humanos, como sociedade também. Uhum. Acho que os Uhum. dois pontos são importantes. Como é que a gente faz para não Certo. cair nessa balela aí? Como é que a gente não se dobra? Sim. É,
eu acho que parcialmente a gente acabou respondendo essa pergunta quando eu falava sobre a questão do diagnóstico como uma forma de pertencimento, né? Sim. Uma coisa bem específica dentro do Lacan, que se chama a ética da falta a ser. Por que que eu vou falar desse termo? Porque é o seguinte, eu fiz um grupo de estudos faz umas 2 semanas. Tem um texto do Lacan que chama-se A Direção da Cura e os Princípios do Seu Poder. E lá o Lacan ele vai distinguir 3 níveis da direção do tratamento para um psicanalista. Ele vai colocar num primeiro nível maior o que ele chama de política, num segundo a estratégia e num terceiro a tática. A tática ela está subordinada à estratégia e a estratégia está subordinada à política. Na política, ele vai colocar uma coisa que se chama política da falta a ser. É um termo que ele se utiliza de um filósofo chamado Jean-Paul Sartre. O Sartre ele vai dizer que o humano, aquilo que o distingue dos animais, ou pelo menos essa é uma das formas de fazer essa distinção, é de que o homem, ou o sujeito, melhor dizendo, né, para não ter um compromisso com o machismo, né, o sujeito, ele não é tal como animal, ele nasce a partir de grandes moldes, né? Para isso a gente tem um termo instinto, né? O instinto seria uma série de comportamentos que seriam inatos, né? Dados, e que a gente só cresceria e reproduziria e a coisa vai indo, né? No ser humano, como nós não somos formados só a partir de instintos, ele vai dizer que o ser humano é projeto. Então, quer dizer, nós somos um vir a ser, né? Você até utilizou essa expressão, né? Uma hora, quando você estava falando do monstro, né? Um devir, né? Nós somos devires. Nós, ao nascermos, nós podemos ser muitas, muitas coisas, inclusive nada. Essa é a grande tragédia nossa. Porque a nossa natureza ela não é dada de antemão. Tem alguma coisa que é de uma abertura. Então, essa abertura, para Sartre, ele vai chamar de falta de ser. Então, essa falta de ser é a abertura suficiente para que cada qual seja diferente de um outro. Então, para cada qual há uma falta de ser, e essa falta ela é experienciada de uma forma distinta. Bom, há sujeitos que são levados socialmente, né, no processo de socialização, a reconhecer essa falta de ser. Né, para voltar aí à questão que a Yara tinha colocado, muitos de nós, alguns de nós somos levados a essa experiência dessa falta de ser, ou melhor dizendo, né, dessa falta de ser narcisicamente marcada. Então, há uma abertura. Se a gente perguntar assim, o que é o sujeito? As psicologias, elas são formas institucionais de dizer o que é o sujeito. Agora, mesmo nas nossas falas, no nosso cotidiano, se nós, em última instância, nós sabemos o que é um sujeito, se nós sabemos exatamente o que nós somos, o que o outro é, então nesse sentido a gente bloqueia essa falta a ser. Então a gente reduz o outro e reduz a nós mesmos numa certa posição. Aqui na Ok, minha cabeça eu fui para os corpos dóceis de Foucault e como esse ser que não é docilizável, facilmente ok, docilizável. ok, sim, ok, maravilha, maravilha. Mesmo em Foucault, o sujeito ele não tem uma essência, né? E a gente usa muito isso na nossa forma de se pensar. Porque é só você ir em direção à sua essência, é só você falar a partir de si. Veja, em termos linguageiros, em termos psicanalíticos, e muitas psicologias vão dizer isso, é um pouco insustentável da gente dizer.
Porque se o ser humano ele é abertura, ele é falta ser, tudo bem a gente dizer de uma certa maneira que a gente se reconhece em certas palavras, em certos modos, em certas personalidades. Mas dizer exatamente o que é, isso é da ordem do impossível. Né? Então, voltando ao texto lacaniano, o que o Lacan vai dizer? Que para a gente não cair nessa armadilha de reificar o outro ser humano e nós não reificarmos, a gente precisaria manter sempre o horizonte dessa abertura da falta a ser. Então, como em termos mais em outras palavras, vou dizer isso. Veja, quando o Lacan ele já estava escrevendo sobre isso desde 1936, quando ele, ou pelo menos pensando, né, quando ele escreve sobre o narcisismo, quando ele escreve sobre o estágio do espelho, né, que a gente já passou por isso. O Lacan é extremamente crítico a como as análises na sua época elas estavam tomando a direção. Como? Na época, o Lacan estava lendo que os analistas estavam direcionando seus pacientes a tomarem eles mesmos como modelo. Então, assim, você pensar um final de análise como o paciente se identificando à imagem de um analista, né, como se ele fosse o ideal, isso é da ordem do absurdo, isso é da ordem da alienação. Você só está trocando o narcisismo do sujeito pelo narcisismo do analista. Isso é uma alienação levada ao seu extremo. Então, a Vira só em política da falta projeto, né? é. Então, a política da falta ser, ela é uma política contra esse movimento da gente levar os nossos analisandos a se parecerem conosco. Por isso que é tão difícil de fazer análise muitas vezes, né? E às vezes os analistas lacanianos são os que mais levam essa pecha, né? De analistas que não dizem nada. Quantos de nós nós não escutamos pessoas, né? Não precisa ser analista lacaniano, mas de escutar assim, não, mas o meu analista ele não diz nada, ele só escuta. É, o que é muito ruim mesmo, né? A gente precisa dizer certas coisas. Agora, essas coisas que são ditas, elas têm que ser pensadas não como reduzindo o sujeito à nossa própria imagem e semelhança, quer dizer, levar o outro ao nosso narcisismo. Então, uma forma de nós evitarmos de cairmos nessa falta ética é retomar o conceito de narcisismo como operador crítico para que nós não reduzamos os nossos encaminhamentos, os nossos pacientes com a nossa imagem e semelhança. Mas também, ao mesmo tempo, não ser uma figura apagada de uma forma que a gente não conduza a direção do tratamento. Isso é o básico da nossa clínica, né? Nascimento underline Bru disse professor Ivan sempre muito brilhante. Eu concordo plenamente. Obrigado, Bru. Tem mais alguma coisa que você acha importante falar que não foi dita? Alguma coisa que você queira levantar? Algum comentário? Eu só quero agradecer mesmo, Sil, a oportunidade. Eu gosto muito de transmitir o saber, né? E nesse processo a gente também vai aprendendo. Acho que isso é o mais importante para mim, porque aí eu também tenho que adequar a minha forma de uma forma que seja menos narcisicamente marcada, né? E eu Lugar da agradeço diferença. eu agradeço sua generosidade de dividir tanto conhecimento com a gente. Obrigada por tanto. Seja bem-vindo sempre que quiser. As portas estão abertas. E agradeço demais, 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 demais essa aula, senhora aula, que eu acho Ah, que é isso, é conteúdo para mais de metro aqui. eita, E a obrigado, gente eu que agradeço. desmistificando muita coisa nesta live que foi narcisismo além do mito. Vocês verem como a gente foi muito além do mito. Obrigada pela presença de todos e todas que acompanharam, que assistiram, que comentaram. Como eu falei, a live vai ficar salva, vai estar no meu feed e no feed de Ivan, a não ser que ele me recuse Sim. ali. Não, de forma alguma. Fica salva no feed da gente disponível para vocês. E é isso. Obrigada mesmo. E parabéns por trazer tanta coisa, mas ainda assim de uma forma tão
palatável, né, pra gente que não tem tanto conhecimento assim, muita gente que não conhece tanto a psicologia também, né, que a gente Uhum, tem bastante gente leiga no público, e uhum. você trouxe tudo de uma maneira que dá para entender. E isso é muito Ah, legal. E você obrigado. sempre faz isso, Obrigado, de chamar. obrigado. Obrigado, agradeço a todos aí que participaram. É isso. Beijo, gente. Beijo Tchau, Sil. A gente grande, se uma fala. boa noite. Boa Até noite. breve. E eu vou te mandar Tchau, o tchau. artigo lá de Lígia Amaral, que você vai gostar de ler. Claro, manda sim, Vou manda mandar. sim. Beijo. E quero pedir uma coisa, eu vou pedir aqui, ao vivo, aqui na frente de todo mundo. Me Ah, manda, se possível, a listinha das referências, de algumas referências, pelo menos, que você usou, para a gente colocar aqui ah, no post, para o pessoal que boa, quiser procurar, saber um pouquinho mais, se aprofundar boa, mais, poder buscar essas fontes também, que vai ser legal. Tá bom? boa. Mando sim. Tá bom, manda. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Beijo a todos, todos. Tchau, tchau.